Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Uma quinta-feira, dia 29 de agosto, penúltimo dia do mês 2024. Satisfação estar de volta com você. Aliás, como vai? Vai bem? Eu espero que, apesar de todo esse clima quente, não é? Esse fumaceiro, tudo quanto é canto é fumaça, 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 fumaça. Tudo abafado, né? Espero que você esteja bem, que se mantenha bem, tome todos os cuidados, coloque sempre aí um umidificador. Ah, não tem? Coloca a toalha molhada, especialmente se na sua casa tiver aí algum bebê, alguma criança ou algum idoso, porque a umidade relativa do ar está horrível, não é? Fora essa sensação de calor o tempo todo, isso para a saúde não é bom. Beber bastante água, não é? E a gente vai levando a vida enquanto a chuva do caju não cai, não é? Aliás, a chuva do caju deve cair só lá para final de setembro, outubro, por aí, que se não atrasar, né? Mas como o nosso tempo, nosso clima está meio doido, nunca se sabe. O fato é que estamos de volta, postos ao vivo aqui com o programa Opinião. Você sabe que nessa semana a gente inaugurou aqui a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Hoje, excepcionalmente, não teremos, por quê? Vou explicar. Primeiro vou dizer quem já veio. Na abertura desta rodada, o Eduardo Botelho, candidato pela União Brasil, esteve aqui, como você observa aí nessa arte. Tivemos na sequência, na segunda-feira, o Lúdio Cabral, perfeito, do Partido dos Trabalhadores. E ontem, também conhecido como quarta-feira, a gente teve aqui o Kennedy, Domingos Kennedy, candidato do MDB, usando também desta 1 hora de entrevistas, explanação do plano de governo, das proposituras, enfim, dele. E hoje teríamos aí, se não houvesse desistência, do candidato do PCO, só que aí não foi confirmada porque ele desistiu, então a gente ficou com um dia vago. De forma que amanhã, sexta-feira, a gente fecha essa rodada de entrevistas com o candidato do PL, que é o Abílio Júnior, o Abílio Brunini, como queira. Ele vai estar pelo PL aqui também usando desse espaço, com 1 hora de duração de entrevista aqui conosco no canal 22, no programa Opinião. Fechado? Só para explicar, porque senão você está ligando agora, poxa, cadê? Eu quero ver o candidato aí do dia. Nesse caso, o candidato do dia é o Lorenberg Alves, que não vai pedir voto, vai ficar só aqui comigo, ele e eu. Boa noite, professor, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Se você não fala essa razão maior, eu não ia apresentar o programa hoje. Pois é, mas... Quase 5 anos o cara fala a mesma coisa. Aí chega num dia que estamos só nós dois aqui, ele esquece. Mas eu ia falar que o nosso amigo telespectador está junto conosco, né, Paulo? Bom. É a razão maior do nosso trabalho, já dizia o glorioso... Já diz, né, o Lorenberg Alves aqui com a gente aqui. Você entendeu então, né? Então hoje a gente aqui vai tocar o programa e vamos aproveitar esse espaço aqui para dar uma analisada naquilo que já houve de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá, já que tivemos esses que eu disse, os 3, não é? Tanto o Botelho, como o Lúdio e também o Domingos Kennedy. Ok? Sobre essa passagem deles aqui, porque afinal de contas, 1 hora de explanação é muito tempo se esse candidato souber usufruir, né? Explorar bastante para fazer a explanação dos seus pontos principais aí de proposituras. Então, professor Lorenberg, eu quero antes de fazer a análise desses candidatos que tiveram aqui, eu quero mostrar aqui o jornal A Gazeta, que circulou hoje,
que trouxe ainda dentro daquilo que foi feito pelo Gazeta Dados, que foi um apanhado geral sobre vários aspectos, trouxe aí as pesquisas aqui de intenção de voto em Cuiabá, essa semana, não é? Depois também trouxe Várzea Grande. E aqui teve um detalhe, Lourenberg Alves, já vou mostrar para você, que fala da aprovação do governador Mauro Mendes, né? Mas tem um detalhe que me chamou a atenção, até o Gersinho, meu querido amigo, que é o cinegrafista e nosso cameraman, ele estava dizendo aqui, apontando essa observação, que é fácil de ser apontado também, né? Que quando pega a análise do município, da gestão do Emanuel Pinheiro em Cuiabá, e pega a de Várzea Grande, do Calil, é exatamente igual, só que diferente. Igual nos números, só que a avaliação do Calil lá em Várzea Grande, ela é positiva em 66%. E a avaliação do Emanuel em Cuiabá, de acordo com Gazeta Dados, é negativa também em 66%. Coincidência, Lourenberg? Como é que você avalia isso aí? Olha lá, a gente está vendo inclusive aí a arte no... que acho que era essa aí, o Boca colocou e tirou. Mas o fato é isso, 66% que a gente vê de positivo para o Calil e 66% de negativo para o glorioso Emanuel Pinheiro nesses dados aí do Gazeta Dados. Como é que você avalia isso aí? É o reflexo nu e cru daquilo que a gente teve ao longo desses quase 4 anos? Paulo e amigo telespectador, cabe aqui 3 observações. Gersinho, se quiser, enquanto ele fala, a gente pode Coincidência não existe. Eu sou pesquisador e pesquisador não acredita em coincidência. Até porque a coincidência, você provoca a coincidência. Uhum. Mas os números são muito claros. É exatamente esse, amigo. A primeira observação para ser feita, veja, os problemas em Cuiabá são muito maiores por conta do município. A cidade é maior, tem muito mais problemas do que a cidade de Várzea Grande, que é um pouco menor do que Cuiabá. A segunda observação, veja, durante todos os 7 anos, 8 anos, o governo Emanuel Pinheiro, ao contrário do governo Calil, vem sofrendo desgaste por conta de uma série de coisas. Entre elas, todo mundo critica. A Assembleia critica, o governo do Estado critica, o governador critica, parlamentares federais criticam, todo mundo critica o prefeito. Esse é o segundo ponto, amigos. Nós não podemos perder de vista isso. A imprensa, de uma maneira geral, critica também, faz o papel dela, está certa. Tem que fazer isso mesmo. Agora, não se tem, em nenhum momento, realçado aquilo que se tem de positivo na administração. Eu vou tocar num ponto para provocar o amigo telespectador para o terceiro ponto. Veja, não há um governante, não há uma gestão que não tenha pontos positivos e pontos negativos. Não há uma única gestão. Ah, mas alguém que torce fala assim, não, professor, não tem. Não tem uma única gestão que não tenha pontos positivos. Por exemplo, a administração do Emanuel Pinheiro na área da educação. Na área da educação, qualquer pessoa, por mais distante que esteja da administração, não pode deixar de reconhecer o avanço na área da educação escolarizada no município de Cuiabá. Resolveu os problemas? Não. Continuamos ainda com um déficit muito significativo na área da educação escolar. Mas avançamos e avançamos muito. A questão de praças, você mesmo já colocou aqui muitas e muitas vezes, a questão de praças na cidade, também nós tivemos avanços. Está resolvido o problema? Claro que não. Porque não basta apenas construir uma praça. Tem que manter essa praça de uma forma tal para que as pessoas que moram próximo da praça, as pessoas que buscam a praça, possam usufruir desse benefício. Mas na maioria das vezes foi críticas acima de críticas.
Então não tem como uma administração segurar, se sustentar com poucas ações positivas. E a grande maioria delas negativa. Não tem como. Os 23% de positivo ou de aprovação, se nós levarmos em consideração os 7 a quase 8 anos de críticas, ainda é um número avançadíssimo. Porque veja, com todas as críticas feitas durante todos os mandatos, deveria cair desses 23% para 10%, 11%, 12%. Sem falar numa outra questão que não se registra aqui na pesquisa, porque a pesquisa não alcança isso, evidentemente, o prejuízo que a população cuiabana teve durante toda a briga entre o governador e o prefeito da cidade. Entre o prefeito e o governador da cidade. Eu tenho observado, amigos, com muito cuidado, quando um secretário A, B ou C do governo estadual fala a respeito de ações do governo, ele cita muitos municípios, menos Cuiabá. Menos Cuiabá. É resultado de uma briga que trouxe prejuízos enormes. Tomara, mas tomara mesmo, e eu vou torcer para isso, é uma torcida para isso mesmo, que o próximo prefeito, na gestão do próximo prefeito, nós não tenhamos uma briga entre o prefeito e o governador do estado. Porque os dois gestores são importantes para o estado, amigos. São importantes para Cuiabá, são importantes para o munícipe cuiabano. E não tem sentido e nem razão nenhuma dos dois estarem brigando, ou um está de costa para o outro. Mas, ao contrário, as ações em conjunto, o amigo telespectador pode buscar a internet, pode buscar artigos de jornais antigos, vão perceber, o amigo telespectador vai perceber, que há sempre um diálogo entre o gestor estadual e o gestor cuiabano, e nesse diálogo resultam sempre em uma obra em parceria, amigos. Então isso tem que ficar muito claro. Eu não estou tentando justificar os 66% de reprovação, não. Eu estou tentando ler o contexto geral, o panorama geral. A meu juízo, 23%, a população e até foi comedida, foi prudente, não tímida. foi tão tímida em relação à péssima administração do prefeito Emanuel Pinheiro. Não é péssima apenas nas ações, mas na arte de fazer política. O reflexo, né? Os números refletem aí aquilo que o cuiabano está pensando sobre, está avaliando sobre a gestão do Emanuel Pinheiro, que teve os seus lados, os seus pontos positivos, a gente sabe, a gente já falou aqui, esse programa ao longo desses 4 anos aí, esteve sempre aqui entrevistando secretários, o próprio prefeito veio algumas vezes no programa Opinião para a gente debater Cuiabá, falar do que estava e está acontecendo, não é? Do ponto de vista da gestão. Então, tem coisas positivas. Eu cito aqui aquelas que são perceptíveis a olhos nus, como, por exemplo, a situação na educação, esse olhar mais social, inclusive, que a gestão imprimiu na educação. Por exemplo, de fornecer aquele kit tudo lá, que a criança, o material escolar, além disso, tem uniforme, tem até tênis, não é? Então, isso é um lado positivo. A época da pandemia também, que acometeu a todos, também teve a refeição, manteve. Então, teve alguns pontos positivos aí na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Não é o suficiente na visão desse rol de pessoas que opinaram nessa pesquisa do Gazeta Dados, né? Tem também a questão que eu falo sempre aqui de lazer, algumas praças aí que foram feitas, que são muito bonitas e além da questão do lazer, tem também o fator segurança, porque quando as famílias se aglomeram ali, aquilo lá é um momento em que a família está reunida, onde aquele que poderia estar tomando uma no bar,
está ali curtindo com a família, as crianças estão brincando, tem o cara que vende alimentos, ele pode montar o baguncinha dele ali, o cachorro quente. Tem muita coisa importante, né, nesse fator aí, só que é todo, a gente tem que avaliar o todo, né? E o todo, no todo, deu 66%, conforme eu apontei aqui no Jornal A Gazeta. Quando a gente lê o Jornal A Gazeta, logo na capa tem isso colocado. Eu queria assim que... Não, depois eu falo isso aqui em off, né? Eu queria falar aqui de forma mais sobre essa sequência dos números do Jornal A Gazeta, porque a manchete principal fala da aprovação do mandato da gestão do Mauro Mendes. Agora eu queria ver, tem a sequência de artes aí? Vamos seguir, porque a Caroline me falou aqui no Zap, o Boca, para ir o Lorenberg e eu aqui a gente comentar. Essa aí, Lorenberg, é uma arte sobre a aprovação do governo Mauro Mendes. Aqui na manchete do jornal está a aprovação de Mauro Mendes atinge 76% em Cuiabá e 70% em Várzea Grande. Esse número aí, ó, diz respeito à Várzea Grande, não é? E fica na mesma faixa ali, não é? Aqui em Cuiabá está 76%. E eu queria que você avaliasse isso, sabe por quê? Porque esse gráfico aí, por exemplo, está mostrando isso. Que lá em Várzea Grande tem 70%, onde o diálogo, olha só, diante daquilo tudo que você falou, que eu concordo, lá havia e há diálogo entre o Calil e o Mauro Mendes, o governo Mauro Mendes. E curiosidade é que lá ele não está tão bem avaliado, e está bem avaliado, mas não está tanto quanto aqui em Cuiabá, que está 76%. Não é como dizem os dados do Gazeta Dados. Aí você vê o de Cuiabá, 76%, não é? 76% aprovam, 15% aí desaprovam, e o fato é que se em Cuiabá está com 76%, mesmo com esse diálogo truncado, imagina se tivesse uma conversa mais sincronizada, mais em sintonia, não é? O fato é que o governo Mauro Mendes, lá ou aqui, lá em Várzea Grande ou aqui em Cuiabá, está bem avaliado. Paulo, eu concordo em gênero, número e grau, amigos. Veja, se tivesse ocorrido durante todo esse período um diálogo, uma conversa, parcerias, de fato, entre o governador, entre o governo, porque são duas figuras diferentes, amigos. Quando a gente fala em governo, não está falando apenas no governador, mas no conjunto de auxiliares diretos do governador. Quando a gente fala só do governador, é outra coisa muito diferente. Então, havia e há, de fato, uma parceria, um diálogo entre o governador, o governo Mauro Mendes e a administração Calil. E isso resulta em pontos positivos tanto para a administração local quanto para a administração do Estado. Veja a questão do combate, ou do melhor dizendo, de trazer benfeitorias na questão de água em Várzea Grande. Quanta ajuda, quantos benefícios o governo do Estado de Mato Grosso possibilitou a Várzea Grande. Então, isso é um ponto altamente positivo. Se esse diálogo, se essas mesmas parcerias estivessem ocorridas aqui com Cuiabá e o governador, eu não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida que a avaliação do governador e do governo do Estado de Mato Grosso em Cuiabá seria infinitamente maior. Ah, mas aí é injustiça? Não, amigos. Ninguém aqui é cego para não perceber que, de fato, o governo Mauro Mendes tem feito uma boa administração. Tem cometido erros? Claro. Como eu disse anteriormente, não há uma única gestão que só tenha pontos positivos. E não há uma única gestão que só tenha pontos negativos. Há momentos de pontos negativos e há momentos de pontos positivos. E aonde que entra o grupo aqui de 76% dos entrevistados dizendo que aprovam o governo Mauro Mendes? Está exatamente nas obras
isoladas do governador no município, amigos. A gente não pode também perder de vista. Existem sim asfalto, existem sim obras feitas pelo governo do estado no município de Cuiabá. E isso o eleitor, o contribuinte, a população cuiabana tem visto e tem percebido. Daí a aprovação de 76% em Cuiabá e 70% em Várzea Grande. É isso aí, concordo plenamente com o meu caríssimo professor Lorenberg nessa análise aí, que vai continuar, o assunto vai continuar após o intervalo comercial. Só que antes de ir para o intervalo comercial, o primeiro desta noite, tem um recado importantíssimo para você que já conhece já há muito tempo esta grande atração do Grupo Gazeta de Comunicação. Estou falando para você do Viva o Seu Bairro, projeto Viva o Seu Bairro, estará dia 31 de agosto, sábado, no Parque do Lago, em Várzea Grande, a partir das 3 horas da tarde, na Praça Cultural. Confira alguns dos principais serviços: exame de vista e também triagem para distribuição de óculos lá no espaço Black Jones, corte de cabelo com a equipe de cabeleireiros da Nikos Academy, também oferta de empregos e seleção de currículo lá no estande do SEBRAC, ainda aferição de pressão arterial, índice glicêmico, saúde aí do coração, lá na unidade móvel da Inovacor. Também terapias holísticas com a aplicação de reiki e também massagem lá no espaço Graça Rick. Exposição e atendimento sobre o serviço militar lá na tenda do Exército. Ainda esmaltação de unhas com shopping das unhas, orientação jurídica, declaração para gratuidade para a segunda via de RG, lá no estande da Defensoria Pública, tanta coisa, olha só, emissão de primeira e segunda via do cartão transporte na unidade da MTU, orientação e treinamento em primeiros socorros, prevenção e também combate a incêndios com a Viver Treinamentos, também recreação infantil com pinturas, brincadeiras com a turma da tia Mari. Lembrando que todos os serviços são por ordem de chegada. Fique atento. E à noite, claro, à noite, shows com Simone Reis, Banda Real Som, João Eloy, Zé Matheus Ricardo, Companhia da Dança, Rodinei Barbosa, DJ Ricardo Martinelli, fazendo a festa acontecer. Então, viva o seu bairro, lá no Parque do Lago, em Várzea Grande, dia 31 de agosto. Participe. Mas você, morador aí de bairros vizinhos, ou seja, Cristo Rei, Coab, Cristo Rei, Jardim Maringá, 1 e 2, Alto da Boa Vista, 8 de março, Hélio Ponce, Boa Esperança, Jardim União, Ipanema, e também das Oliveiras, Jardim das Oliveiras, Vila Boa do Projeto, Vila Boa Esperança, estão todos convidados para participarem do Viva o Seu Bairro. Também aproveitar aí as atrações culturais e os diversos serviços sociais gratuitos. Eita, atração é serviço que não acaba mais, não é? E se eu fosse você, não perderia de jeito maneira, rapaz. Ó, 31 de agosto é pra gente celebrar, fechar aí. Lorenberg, você está falando que esse mês era 30? Não, esse mês é 31. Né? No sábado, então? É, no sábado. Sábado, então, ó, todo mundo lá no Parque do Lago, até o Gersinho, que é lá do Mapim, Gersinho aqui, o melhor cinegrafista que tem nesse estado.
que chegou aqui no Grupo Gazeta, primeiro que o Dorileu estava pensando em comprar uma TV aí, o Gersinho já estava lá filmando tudo, inclusive, o Gersinho está aqui, e vai lá, ele vai sair do Mapim, vai atravessar, levar a família inteira, para cortar cabelo também, para economizar inclusive, né, e fazer massagem também, o Gersinho está meio estressado, vai fazer umas massagens também. Então não perca, sábado, Viva o Seu Bairro lá no Parque do Lago, nós vamos, Lorenberg também vai, dessa vez nós vamos mesmo, vamos dançar lá com a Real Som, vamos dançar uns pancadão lá, tudo que tiver direito lá no Viva Seu Bairro. Opinião dá um tempo e volta já já. E cá estamos de volta, você está assistindo aqui ao programa Opinião na TV Pantanal, hoje quinta, não é? E a gente está nessa noite de 29 de agosto com o programa Opinião hoje falando aí sobre eleições basicamente, afinal de contas tem aí muitos elementos, muitos dados do Gazeta Dados, pesquisas fresquinhas que Lorenberg e eu estamos aqui analisando. Você também pode participar com a gente, tem alguma opinião, pode mandar pelo 99932-2529, está aí na tela, 99932-2529, mande a sua opinião, sua sugestão, seu pitaco, a gente vai colocar no ar aqui e vai abrir espaço para que você também, que é a razão maior do nosso trabalho, comente e participe com a gente, não é? Agora abrimos espaço para o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Eleitores de Mato Grosso têm recebido e-mails em nome do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com supostas convocações de trabalho para as eleições municipais deste ano. A falsa mensagem de convocação pede que o destinatário clique em um link para fornecer informações pessoais. Contudo, a mensagem sequer especifica a zona eleitoral da convocação e também a origem do e-mail enviado, o que pode configurar fraude. Vale destacar que as listas dos mesários convocados para trabalhar nas eleições deste ano são de responsabilidade dos cartórios eleitorais. Para saber se você foi convocado ou para obter a lista dos convocados, entre em contato com o cartório eleitoral em que você está inscrito ou pode consultar aí, ó, o Portal da Justiça Eleitoral. Só jogar no Google é fácil de acionar e de acessar. 2 meses depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar o corte de cerca de 26 bilhões de reais de gastos lá no orçamento de 2025, a equipe econômica anunciou nesta quarta-feira, dia 28, em Brasília, detalhamento das medidas de revisão de despesas obrigatórias. O principal foco está na melhoria da gestão e na redução de fraudes. Dos 26 bilhões previstos, o plano efetivamente contempla 19,9 bilhões de reais em revisão de cadastros. Os 6,1 bilhões restantes virão do que o Ministério do Planejamento chamou de realocações internas de verbas nos ministérios que farão gastos aí com o Bolsa Família, com o pessoal e também com o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o chamado PROAGRO, que voltem ao nível de 2023. A diminuição dos gastos obrigatórios seria liberada para gastos discricionários, ou seja, são aqueles não obrigatórios. Então tem mais detalhes aí, ó, sobre esses números aí e essa
posição do Ministério lá do governo Lula. Essas e outras notícias no www.gazetadigital.com.br. E o jornal A Gazeta de hoje, que a gente já mostrou a capa aqui, estamos inclusive, Lorenberg e eu, falando a respeito, né, comentando esses números que são os dados do Gazeta Dados, falando da gestão tanto do governador Mauro Mendes como das gestões aqui de Cuiabá e Várzea Grande. Claro, Emanuel Pinheiro e Calil Baracate. Professor Lorenberg, a propósito dessa aprovação graúda, maiúscula, do Mauro Mendes, do governo Mauro Mendes aqui em Cuiabá e Várzea Grande, significa dizer que ele parece que acertou a mão em alguns pontos, ou na maioria dos pontos, que os números são claros, né? 76 é para Cuiabá, capital do estado, maior população inclusive, e onde, como já dissemos aqui, não há uma harmonia entre ele, a figura dele e a figura do prefeito, pelo menos não houve até agora, é um número a se comemorar. Só que eu queria colocar um pitaco aqui, que não vai fazer esses números aqui tornarem-se negativos, mas tem um detalhe. No dia de hoje à tarde, o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas do governo de 2023, do governo do Estado. Ponto. Isso já era esperado, até porque meio que retrata isso que a gente está vendo aqui, não é? Tem mais prós do que contra. Não quer dizer que não existam problemas apontados no relatório, inclusive foi do conselheiro Valdir Júlio Teis. Valdir Teis. Teve alguns pontos que deixaram, assim, todos os conselheiros, no caso, né, em alerta, porque, por exemplo, o Estado figura entre os principais em mortalidade infantil no país. Tem esta observação que a política nessa área para evitar esse tipo de problema, que é um problema grave, não é? Mortalidade infantil na comparação com a região centro-oeste, da qual faz parte Mato Grosso, e na comparação com o resto do país, Mato Grosso está devendo. Aí tem outras observações também na parte do meio ambiente e tal. Tem mais, nos demais tem mais prós do que contra. Tem uma observação também de que a liberação do governo Mauro Mendes de incentivos fiscais superior a 10 bilhões de reais, para que se tenha essa liberação de incentivos fiscais, deveria haver, pelo menos, uma contrapartida de quem é beneficiado com os incentivos fiscais, não é? Déficit habitacional, são outros pontos também que são observações, eles não apontam como negativos, não é? E também tem um detalhe que houve neste ano de 2023 déficit. O que é déficit? É mais gasto do que... déficit é mais despesa do que investimento, coisa assim, não é? Ele gastou mais do que arrecadou. Gastou mais do que arrecadou, é isso, déficit. Só que, mas como, Paulo, se houve déficit, como é que foi aprovado? O Tribunal de Contas da Biruta, não é isso, é que houve um superávit em 2022 muito grande, parece que de 9 bilhões de reais. Em função disso, né, houve um entendimento um pelo outro, né, e acaba absorvendo que o déficit de 2023 não foi tão grave ao ponto de comprometer a análise geral. Então, em suma, foi isso, né? Houve um superávit muito intenso em 2022 e nesse houve um déficit. Só que aí teve esses pontos, mesmo as contas aprovadas de 2023 do governo Mauro Mendes, houve alguns pontos aí, esse que me vem à cabeça, que me deixou mais assim,
da mortalidade infantil. Nós não poderíamos, não deveríamos estar falando disso mais, Lorenberg, não é? E logo, logo estaremos conversando aqui com as áreas pertinentes, área tanto da saúde como assistência social, para ver o que está acontecendo e como que isso será corrigido, né, lá no coisa, e lá por parte do governo. Como é que você avalia isso, considerando essa aprovação no município de Cuiabá e Várzea Grande? Paulo e amigo telespectador, veja, o alto índice percentual de aprovação, aliás, eu não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida que se nós dividíssemos o Estado em 5 regiões ou 6 regiões, em todas essas regiões, o governo Mauro Mendes seria bem avaliado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Seria bem avaliado. O fato de ser bem avaliado, amigos, não significa que não tenha erros, que não tenha desacertos. Eu vou repetir isso sempre. Não há um único governo que não tenha cometido desacertos. Quando você coloca, que chamou a sua atenção, da mortalidade infantil, eu concordo em gênero, número e grau, não com número, mas que nós não deveríamos estar tratando mais sobre isso, amigos. Nós já avançamos muitos momentos, mas também existem recuos, e recuos muito graves. Tem doenças que o país todo já tinha erradicado e elas estão voltando com a corda toda. E é no país todo, não é apenas uma única região do país, não. É em todas as regiões do país. Então isso tem que deixar muito claro e muito evidente para todos nós. Por outro lado, onde estão, na maioria dos erros do governo Mauro Mendes, estão exatamente nas questões sociais. Mortalidade infantil está na área social. Eu disse aqui em muitos momentos, aliás, nós dissemos aqui em muitos momentos, quando entrevistávamos os pré-candidatos, ainda na questão da pré-candidatura, nós trazíamos aqui números. E eu não esqueço dos números. Os números são... É claro que o número ele precisa ser pensado e refletido, mas os números são referência, amigos. No estado de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso é o campeão da produção de soja, do milho, de algodão e etc. Mas também tem quase 1/3 da sua população numa situação de pobreza e extrema pobreza. Nós não podemos perder de vista isso. São mais de 860 mil pessoas na faixa da pobreza. Ganha muito mal para alimentar. E com problemas durante o período todo de questões alimentares, amigos. Nós não podemos perder de vista isso. Tem mais de 150 mil pessoas na extrema pobreza. Isso são pontos que deveriam ser colocados dentro do governo para serem discutidos e não para oferecer apenas Bolsa Família, assistencialismo, não, amigos. Para combater isso, para tirar essas pessoas da extrema pobreza e trazer para uma situação mais favorável. Mas também peca a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa está muito deixando a desejar com relação a estas situações. São situações agravantes, são situações que deveriam ser, há muito tempo, ter ao menos um planejamento, ao menos um plano de ação para diminuir essa situação que é gravíssima. A propósito, agora, com a aprovação pelo Tribunal de Contas, essas contas de 2023 do governo do Estado serão remetidas à Assembleia. A Assembleia Legislativa vai se debruçar sobre esse mesmo balancete de 2023 para saber se aprova. Vai ser uma outra leitura, mais politizada, leitura mais política. Ainda neste ano, ela vai definir, a Assembleia, se aprova ou não as contas de 2023 da gestão do governo Mauro Mendes. Intervalo, a gente vai para um breve intervalo comercial e volta já já.
Cá estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Ô Boca, você tem aí, por favor, aquela primeira arte dos candidatos, só para a gente dar uma relembrada aqui, porque amanhã nós teremos aqui, fechando esse ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, candidato do PL. Só para lembrar você que nós começamos na segunda-feira com o Botelho, Eduardo Botelho, candidato pelo União Brasil. Tivemos o Lúdio Cabral do PT na segunda. Na noite de ontem tivemos aqui conosco o Domingos Kennedy, que é MDB. Hoje não estamos tendo, entrevista com o candidato, porque não houve inclusive a desistência do candidato do PCO. E amanhã a gente fecha essa rodada aí com o Abílio Brunini do PL. Só para você tomar conhecimento também, inclusive essas entrevistas aí, ó, as que passaram, estão no YouTube, é só clicar lá, buscar, é fácil de buscar e você pode rever cada uma delas para saber, olha só, o que foi que o Botelho falou, o que foi que o Lúdio disse, e esse tal de Domingos Kennedy, quem não conhece ainda, não é? Que é um nome novo no cenário e tal, mas é um empresário antigo, mais de 40 anos aqui na cidade de Cuiabá e está aí, inclusive, agora pleiteando a prefeitura pelo MDB. Saber cada um o que eles pensam e tal, inclusive a do Abílio, que amanhã será ao vivo e também ficará lá no YouTube. E lembrando que na próxima semana, né, Laurenberg, teremos o pessoal de Várzea Grande, os candidatos de Várzea Grande. E não sei se é na próxima semana já, depois eu vou ver direitinho. É na próxima semana. É na próxima? Porque a Caroline falou que tinha uma semana, na primeira semana de setembro era... Eu tenho que ver direitinho isso aí, eu não lembro as datas exatamente, não é? Mas a gente vai ter, não é, aqui também no programa Opinião, rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. O glorioso Rômulo está me falando aqui que essa rodada de entrevista de Várzea Grande é do dia 9 ao dia 12. Então, na outra semana. Na outra semana. Nessa semana agora, a Caroline tinha me falado isso, mas eu lembrar assim toda hora. E o Rômulo está me dizendo aqui que é do dia 9 ao dia 12 de setembro, né? Teremos aí então a explanação dos candidatos. A Caroline mandou aqui, ó, ela está assistindo lá, ela mandou a arte para mim aqui, lá de Várzea Grande. Teremos inclusive o Milton Dantas do PSOL no dia 9, não está lá não, eu estou falando aqui porque a Caroline mandou para mim aqui agora. O Milton Dantas dia 9, dia 10 a Leiliane Borges, candidata do PT, Flávia Moretti, dia 11, candidata do PL, e Calil Baracate, do MDB, no dia 12, quinta-feira. Aí, portanto, nós também faremos o mesmo procedimento, mesmo espaço, as perguntas também, vamos cobrar para que você de Várzea Grande possa ter maior clareza e mais subsídios para elaborar teu voto, confirmar teu voto, né? De repente você não está ainda convicto. Tenho certeza absoluta que esse espaço aqui no programa Opinião, você vai ter esse espaço e esses elementos aí para definir o seu voto no que diz respeito a Várzea Grande, né? Caroline mandou mais aqui. Caroline está cheia de mandar mensagenzinha para mim hoje aqui. A partir de amanhã, Opinião começa às 19h40 devido ao horário eleitoral. Eu não sabia disso, ia chegar amanhã mais cedo aqui. Então, 19h40, sabia disso, Lemberg? Porque amanhã começa o horário no rádio e na televisão. Né? Então... Dia 30. Tá vendo? Está mudando tudo porque tem esse processo eleitoral aí que a gente tem que ficar bem atento e absorver o máximo de informações para saber votar e não ter que conviver com problemas durante 4 anos. Perfeito? Dado o recado, então, tem amanhã ainda o Brunini, o Abílio por Cuiabá, e lembrando que tudo isso foi feito por sorteio, com a presença dos respectivos assessores desses candidatos todos que eu citei aqui, não é? Então, tudo certinho, sem problema.
Pelo contrário, com soluções aqui, porque a partir do momento que você tem informação, a informação, ela muda tudo, ela nivela o mundo. Lorenberg, eu vou deixar uma pergunta para encerrar o programa aqui, e queria muito ouvir você, rapaz, porque tem uma pessoa que eu respeito demais em termos de análises políticas, é o professor Lorenberg, que tem anos e muitos anos de experiência. Ainda acerca do governo do Estado, que teve aprovação, de acordo com Gazeta Dados, superior a 70%, Cuiabá e Várzea Grande. Esses 10 bilhões de incentivos fiscais, inclusive eu vi o conselheiro Antônio Joaquim anunciar que o Tribunal de Contas vai, nos próximos dias e meses, se debruçar sobre esses números e esses incentivos para saber quem é quem na ordem do dia, o que está fazendo e quais as contrapartidas das respectivas empresas que recebem o incentivo fiscal, as contrapartidas, não é, geração de emprego, por exemplo, e tal. Eu vou colocar para você aqui uma sugestão que poderia ser falada, inclusive, para o Galo, ou para o Mauro Mendes, o Rogério Galo, para o Mauro Mendes. Por que o governo, o que você acha dessa ideia? Ao conceder o incentivo para o Lorenberg, a empresa Lorenberg S.A. Corporation, o senhor está tendo aqui um incentivo de R$1 bilhão, incentivos fiscais, só que o senhor vai ter que, de acordo com o que nós temos de levantamento aqui, aqui, Rosário Oeste, que é uma cidade que não desenvolve da forma que deveria há muitos anos, vai ter que construir uma creche lá, uma creche ou uma escola pública. Você vai ter que construir isso e sustentá-la, né? Porque não adianta também construir uma escola, uma creche, por exemplo, dá para o prefeito não tem dinheiro nem para, muitos municípios não têm dinheiro nem para, não é? Há muitas desigualdades regionais. Você pega, não é problema para o Lucas do Rio Verde, que tem dinheiro saindo pelo, né? Mas no caso de um Araguainha, por exemplo, menor município do estado, um município de Lambari do Oeste também. Então, assim, se o cara tiver amarrado isso, se o governo conseguir amarrar isso no contrato, te dou que o benefício dos incentivos, mas você vai ter que fazer, ou construir uma UPA, um centro de saúde, alguma coisa nesse sentido, né? Que seja uma contrapartida palpável de imediato. Você não acha que seria uma boa isso? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, eu vou ressuscitar aqui um discurso ou uma tese que eu sempre levantei há mais de 20 anos. Qual é? O incentivo fiscal é importante, é necessário? Claro que é, para atrair investimento ao Estado. Para atrair investimento. Só que nunca existiu, Paulo, nunca existiu a contrapartida no país todo. Não é só no Mato Grosso, não. Nunca, vou repetir a frase, nunca existiu contrapartida das empresas beneficiadas com incentivo fiscal. Aí o amigo telespectador fala, para aí, professor, não tem um emprego? Emprego não é contrapartida de nada, amigos. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo só. Digamos que eu coloquei uma fábrica de sapatos no fundo da minha casa. Contratei o meu irmão e contratei o meu filho para trabalhar. À medida que vai crescendo o número de clientes meus, eu vou ser obrigado a contratar mais pessoas. Portanto, o emprego não é contrapartida de nada. É uma necessidade para a empresa crescer. A contrapartida está onde? A contrapartida está exatamente na questão social. Está exatamente aí. Eu me lembro de uma grande discussão, de uma grande conversa, numa conversa que eu tive em 2012 com um francês, em que, quando ele me perguntou a respeito dos incentivos fiscais no Brasil, e eu falei isso, de que a empresa tinha benefício e depois tinha que gerar emprego, só que esse emprego nunca era fiscalizado. A empresa diz, vou contratar 2.000 pessoas e não contrata, porque não há fiscalização de nada. Veja, ainda que não exista e não há contrapartida de nada no Brasil, e Mato Grosso não há contrapartida, porque a contrapartida não é emprego, é outra coisa, é a questão social, não há uma responsabilidade
tanto do governo, e não é só do governo atual não, de todos os governos anteriores, com relação a isso. Porque não há fiscalização e não há cobrança, amigos. E é uma falha da Assembleia Legislativa, né? Uma falha da Assembleia Legislativa porque não tem interesse. Veja, a Assembleia não tem nenhum interesse de cobrar, de fato, uma contrapartida. Nós tivemos, em 2020, se não me falha a memória, aliás, em 2019, nós tivemos uma longa discussão dentro da Assembleia sobre a questão do FETAB. Lembra, Paulo? Você lembra? Opa, melhorou o FETAB e era exatamente o grande momento que a Assembleia Legislativa teve de discutir tudo isso e não o fez. Porque os interesses não é da população, é de algumas pessoas, é de meia dúzia de pessoas, é de um setor só. Quando, na verdade, isso que você falou deveria ser prática, Paulo. Aí o secretário de Fazenda ou da Secretaria de Econômica vai dizer o seguinte: não, hoje não dá para a empresa, o incentivo fiscal não é para o empresário nem para a empresa, é para o setor econômico. Ainda assim, amigos, não há contrapartida, porque pode ser investimentos de computadores nas escolas, sim, pode ser equipamentos, impostos de saúde. Ótimo. Não é só comprar o produto, é manter o equipamento ali. A manutenção fica a cargo desta empresa ou do setor econômico. É isso que é contrapartida. Não é outra coisa, não. Mas por quê? Eu já cheguei de dizer isso, que eu estou acabando de dizer aqui, para o governador Pedro Táxi, no seu gabinete, juntamente com 10 ou 12 jornalistas que estavam lá presentes. Eu falei isso. Não tem contrapartida no estado de Mato Grosso. O que tem é o governador do estado sendo advogado de empresas. E a Assembleia Legislativa também. Também, porque não há essa discussão. Concordo plenamente com você. Custa nada amarra o negócio, amarra. Ó, tá bom, tá aqui o incentivo que o senhor quer. Só que você vai ter que, além de gerar emprego, você vai ter que, por exemplo, fazer uma escola, vai ter que fazer casas, unidades habitacionais, postinho de saúde e manter. Se der para o prefeito lá, o cara já está com o pires na mão, dependendo do município, né? E geralmente quem precisa são os mais pobres realmente, porque os mais ricos, Lucas do Rio Verde, Mutum, Sinop, Sorriso, esse pessoal já está com um boi na sombra. Esse pessoal já tem arrecadação, a soja, os algodão, está tudo dando recurso de ICMS para eles. Agora, os coitadinhos lá, Lambari do Oeste, Araguaína, mas não sei aonde, esse pessoal está Canarana, está precisando. Então, vamos mexer o doce aí. Lorenberg, deixa eu ver aqui quanto tempo que o Glorioso tem, 1 minuto. Então é isso, amanhã a gente se encontra. 1 minuto para você fazer uma síntese das 3 que vieram aqui já, dos 3. Passando de um por um, do Botelho até o Kenneth. Não, foi uma boa entrevista, amigos. A entrevista é importante para o amigo telespectador como referência. Aliás, na terça-feira que virá, a TV Vila Real fará um debate. Sim. Acho que me parece às 11 horas da manhã. Portanto, há também um outro ponto de referência necessário para que o amigo possa estar pensando e analisando toda a discussão. Aí depois, com o Abílio que virá amanhã na nossa entrevista, a gente faz uma avaliação geral de todos eles. Faltou o Abílio Brunini, que amanhã o deputado federal candidato a prefeito de Cuiabá pelo PL, Abílio Brunini, vai estar conosco às 7h30 da noite. Fique bem atento para ouvir e ver tudo o que ele tem a dizer em termos de propostas para caso ele se eleja prefeito de Cuiabá, o que ele fará, para depois você poder cobrar também, não é? É isso, gente. Foi muito bom ter a sua companhia, como sempre foi muito bom e sempre será, porque Deus é bom. Fica bem, amanhã a gente se encontra às 7h30 da noite, então fica bem, fica com Deus também.